Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje um convidado sempre especial. Todos os programas que eu faço são todos convidados especiais. Mas esse, ele tem uma característica que lida muito com a dor e tira a dor. E que isso já vem há muito tempo e muitas pessoas têm medo disso. Ele é endodontista, ele trata canal. É o Dr. Charles da Cunha Pereira. Seja bem-vindo, Dr. Charles. Obrigado, Douglas. No programa Fala Doctor. Obrigado. É uma grande satisfação tê-lo aqui comigo, falando sobre algo que ainda precisa ser desmistificado, que precisa ser elucidado para vocês que estão nos assistindo, que a endodontia ela evoluiu e muito. E o Dr. Charles está aqui para fazer isso, fazer com que vocês saibam que a endodontia ela é muito importante para a saúde. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Na verdade, a endodontia é uma especialidade da odontologia, como tantas outras, e que evoluiu muito nesses últimos 30, 40 anos. Ainda existe aquele estigma do sofrer, com dor de dente, e ainda acontece isso, mas com a evolução tecnológica, com a evolução do diagnóstico, hoje nós conseguimos um índice de sucesso muito maior. É claro que temos dificuldades, a endodontia não é uma especialidade difícil. Eu não vou me atrever, Douglas, a dizer que é a mais difícil da odontologia, mas quando a gente trabalha numa área muito pequena, que é o interior do dente, que é o interior de um canal, é claro que isso, por uma questão até de dimensão, ela já por si só dificulta. Mas nós conseguimos evoluir muito, nós temos uma evolução tecnológica muito grande nesses últimos anos, a incorporação de algumas ferramentas, como o microscópio, o ultrassom, a própria tomografia Conibin, que hoje nos mostra uma visão 3D de uma estrutura que é 2D, que é o dente, e tudo isso fez com que hoje nós consigamos tratar muito mais, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva e devolvendo aquilo que a gente prima para o paciente, que é a saúde. Exato. E também pela questão de que toda vez que no passado se ia tratar um canal, se arrancava o dente, E aí eu já falo dessa evolução. E hoje, no teu caso, que tem o microscópio, que tem a tomografia, que tem toda a tecnologia à tua disposição, isso faz com que tenha um sucesso maior de cada dente. Porém, existem situações, como nós estávamos conversando agora há pouco, em que situações de casos inflamatórios, até mesmo infecciosos, não tem como seguir, então tem que entrar para um outro recurso, uma outra indicação. Na verdade, nós temos, vamos dizer, dois calcanhares de Aquiles dentro da endodontia. Um é a complexidade anatômica, que a gente fica imaginando às vezes que o dente, vamos pegar um exemplo do incisivo central, como se ele tivesse um canal só. Na verdade, a maior parte, 99% deles tem um canal só. Só que a estrutura, ela tem microcanais, ela tem estruturas muito menores, chamadas de túbulos dentinários, e quando todo esse sistema que nós chamamos está contaminado, aí nós temos nosso segundo calcanhar de Aquiles. Então nós temos que remover essa contaminação, e que não é uma atividade fácil, mas com toda essa evolução tecnológica, nós conseguimos o quê? Aumentar o índice de sucesso dos tratamentos. Hoje a gente lida muito com a questão de salvar dentes, Essa é a nossa missão como profissionais da odontologia. E talvez alguns não tenham a dimensão como isso evoluiu. É claro que a gente não faz mágica, é tudo baseado em ciência, mas com certeza nós conseguimos recuperar muito mais dentes do que há 30, 40 anos atrás, como tu mesmo disseste, que o dente simplesmente era removido. Exatamente. E aí tu falaste na questão da contaminação. Na verdade, muito se fala sobre isso, às vezes até mesmo na mídia, paciente que teve uma infecção, e aí teve uma complicação sistêmica, um abscesso cerebral, alguma coisa mais. Risco, todos nós corremos. O que acontece é que, na verdade, é muito difícil, a não ser que a gente produza isso, a bactéria saia do canal, vá para a corrente sanguínea e desenvolva alguma alteração sistêmica,
por exemplo, como uma endocardite bacteriana. Isso pode acontecer no procedimento de raspagem, numa cirurgia, para aqueles pacientes que têm risco para endocardite, né? E que é uma minoria, né? Felizmente. Mas hoje nós temos evidência científica que todo esse processo inflamatório crônico, né, que são as chamadas lesões periapicais, que hoje a gente usa mais o termo de periodontite apical crônica ou assintomática. Todos esses processos, e que como são assintomáticos, o paciente às vezes vai descobrir ou numa radiografia de rotina, num exame de rotina, e nós sabemos que hoje esses processos, como são inflamatórios, eles têm alguma relação com prevalência de doença cardiovascular, de diabetes tipo 2, né? É mais um fator de risco, né? Então nós não podemos deixar esses dentes sem tratamento, mesmo que assintomáticos. Exatamente. Mas vamos lá, vamos para as causas, né? A gente está falando diretamente do tratamento em si, mas e as causas? Na verdade, a maior parte, né, dos processos infecciosos endodônticos, eles têm origem na cárie dental, né? Esse com certeza é a pior causa, né? A principal causa. Na verdade, nós temos outras situações, por exemplo, um traumatismo que possa levar à morte do tecido pulpar, que está lá dentro do sistema de canais, e posteriormente esse tecido vai ser contaminado. Então, se ele for contaminado, obviamente ele pode gerar todo esse transtorno. Existem alguns outros fatores, e hoje muito comum, Douglas, principalmente na questão da pandemia, né, a questão das trincas, né? Nós todos passamos por uma situação de estresse, né? Ainda estamos vivendo isso, e muitas vezes esse estresse ele é somatizado, né? Ele é transferido, né? Alguns roem as unhas, outros perdem cabelo, né? E alguns apertam os seus dentes, né? Ou rangem os seus dentes, ou fazem o bruxismo, que é mais comum que seja noturno, ou fazem o briquismo, né? Que é aquele apertamento durante o dia que a pessoa não percebe. E isso leva muitas vezes dentes que nós chamamos de rígidos, dentes que não têm restauração, que não têm cárie, a provocarem trincas. Por essas trincas penetram micro-organismos que levam à alteração, ou à inflamatória da polpa, ou à morte da polpa e contaminação. Exatamente, é bem isso mesmo. Tem outras situações também relacionadas ao próprio canal, que são as próteses e os pinos intracanais. Como esse canal ele já não tem mais sensibilidade, muitas vezes a pessoa ela começa a criar situações de processos inflamatórios e infecciosos. Vamos falar sobre isso? Na verdade, assim, quando nós vamos fazer a inserção de um pino dentro do canal, esse canal tem que ser tratado, né? Mas, infelizmente, nós pegamos ainda muitos tratamentos antigos onde esses canais ou não foram tratados ou foram maltratados. E tem um pino, né? Então, nessas situações, nós temos que fazer o quê? Remover esse pino, descontaminar esse canal ou esses canais e refazer um novo, né, pino, uma nova coroa, uma reconstrução. Né? A vantagem de inserir tecnologias nesse contexto também da remoção de uma coroa, de um pino, é que a gente reduz quase a zero o risco, por exemplo, desse dente fraturar, que é um medo que muitos profissionais têm, né, ao realizar esse tratamento, que na hora de remover coroa, de remover pino, vai fraturar. Se a gente tirar pelas técnicas antigas, que eram um pouco mais agressivas, concordo, realmente a gente tinha muito mais chance disso. Mas hoje, se a gente precisar desgastar um pino no interior do canal, usando magnificação, então uma lupa, um microscópio, a gente consegue remover praticamente com muito pouco desgaste. E isso também acontece naquelas situações onde o paciente fez uma reconstrução protética, uma coroa de cerâmica, né, ou qualquer outro material, e porventura na sequência teve, né, uma condição inflamatória, uma infecciosa, que pode acontecer. Isso não é, digamos, uma conduta clínica equivocada, é uma resposta orgânica que pode acontecer com qualquer um. E nesses casos a gente não precisa hoje tirar toda essa coroa. A gente faz uma pequena, né, um pequeno orifício no centro da coroa, tá? Com um microscópio a gente consegue isso, acessa os canais, trata os canais e veda. Então não precisa estar substituindo esse material.
mais conservador. Corre menos risco e mais conservador, né? Com certeza. Tem situações de pacientes que ele sente uma dor muito forte, mas isso aí ele conta quando chega no consultório. E daí deu aquela dor, ele tomou um remédio e passou. Aí, dali a um tempo, ele vem com o dente escuro. Então, acho que isso é uma curiosidade para esse... né, e às vezes os até nossos espectadores que estão assistindo, né? Com certeza. E essa do dente escuro também é uma dúvida, hoje menos comum, né? Daquele que vai fazer o tratamento endodôntico e diz: Dr. Charles, eu vou fazer o tratamento, né? O Dr. Douglas, vou fazer o tratamento, meu dente vai escurecer. Não tem possibilidade do dente escurecer com a endodontia de hoje. Por quê? Ele escurecia porque ele não era maltratado, não era bem tratado, não se removia agora o resíduo de sangue. Então, obviamente, né, o dente escurecia por excesso de material, tudo. Não tem possibilidade de um dente hoje, ao ser tratado endodonticamente, ao ser tratado o seu canal, ele escurecer. Olha. E se ele escureceu antes, normalmente é relacionado à morte da polpa, à necrose. Sim, claro, né? Então ele vai mudar a coloração. Muitas vezes também acontece em traumas o fato dele ficar muito calcificado. Quando ele calcifica, passa menos luz. Então ele fica uma tonalidade diferente dos outros. Tá? Então isso também pode acontecer. As técnicas que se utiliza em segundo plano, por exemplo, as paraendodônticas, né? Que nós estávamos conversando agora, e tem muitas vezes que não se tem mais lesões que ficam sendo acompanhadas, sendo preservadas por muito tempo, e elas não regridem. Qual é a conduta hoje? Na verdade, quando nós temos um processo inflamatório crônico, nós temos que resolver. Né? Quando é que nós não precisamos intervir? Quando esse tratamento é mais recente. Tratamento de 2, 3 anos, onde nós observamos que está ocorrendo uma regeneração óssea, né, uma neoformação óssea ali, não precisamos intervir. Agora, se é um tratamento de 15 anos, 20 anos, 30 anos, onde não teve mudança nenhuma, ou até o mais recente, de 4, 5 anos, né, isso nós estamos falando sem sintomatologia, porque se tiver sintomatologia tem que tratar. Claro. Não tem tratamento endodôntico que vá persistir dor. Se persistiu dor, é porque algo está errado. Um canal que não foi tratado ou algo que não foi bem descontaminado, então nós precisamos intervir. Então, se eu tenho um processo inflamatório crônico, que muitas vezes, Douglas, tem repercussão, por exemplo, para a questão do seio nasal. É muito comum nós vermos nas periodontites crônicas, nos processos crônicos de molares e pré-molares, uma repercussão para o seio maxilar. Então a gente vê na tomografia aquilo que nós chamamos de mucosite. É uma inflamação da mucosa do seio, que não tem maiores repercussões, mas que está associada com a irritação proveniente daquela infecção do dente. Claro, né? Sim. E aí, o que vocês acharam? Está sendo elucidado, estão entendendo a importância da endodontia, do tratamento de canal? Mas agora, no segundo bloco, vocês vão saber mais ainda e vão saber a relação da endo com a saúde e qualidade de vida. Nos aguardem, logo voltamos. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então no segundo bloco com o Dr. Charles, e ele falou muito a respeito
dos tratamentos de canais, aqueles que, por muitas vezes, isso nós podemos até falar de novo, sobre os que se recidivam, que aí tem que retratar esse canal, né? Porque a questão é diminuir o foco bacteriano internamente e que hoje, com a tecnologia, com tudo os recursos que se tem hoje e até mesmo a parte medicamentosa, intracanal também, que evoluiu, tudo isso vai fazer com que isso influencie muito na qualidade de vida de vocês, né, doutor? Com certeza. E, na verdade, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos a fase que nós chamávamos de medicamentosa da endodontia. E aí aqueles que são um pouquinho mais velhos, né, vão lembrar que às vezes quando precisavam fazer um tratamento de canal, iam 3, 4, 5, 6, 8 sessões do profissional. Era o conhecimento que se tinha na época, né? Hoje é diferente. Muitas vezes nós vamos fazer esse procedimento numa única sessão, tá? Tem situações que nós não vamos conseguir fazer em uma única sessão pela dificuldade do caso, né? Porque às vezes o paciente também cansa na cadeira, então nós temos que ter o bom senso, né? De permitir, né, um conforto para o nosso paciente. Mas muitas vezes a indicação é fazer numa única sessão. Quando é que está indicado uma única sessão? Quando nós não temos contaminação. Quando o tratamento é indicado por uma questão de inflamação da polpa ou mesmo por uma indicação protética, né? Ou seja, eu preciso remover aquele tecido do canal para colocar um pino. Então, nesses casos, sempre que possível, é feito numa única sessão. Agora, nos casos onde nós temos contaminação, se pudermos fazer numa sessão onde eu conseguir usar todos os artifícios, os recursos para descontaminar ao máximo esse sistema, ok. Caso contrário, não, se fazem 2 sessões, dependendo da situação, até um pouco mais. Mas aquele, né, tratamento que era feito, simplesmente chegava lá no consultório, colocava uma bolinha de algodão com uma medicação, mandava o paciente embora, isso não existe mais, né? Isso já faz algum tempo que esse tipo de procedimento não se faz. Tá? Então nós precisamos o quê? Intervir no interior do canal. Tu falaste a questão, por exemplo, de medicação. Hoje a gente usa muito mais do que medicação, outros recursos que são intracanais. Por exemplo, a gente usa PDT, terapia fotodinâmica. Na verdade, a gente usa laser no interior do canal. É um laser de baixa potência, né, que é utilizado para várias outras finalidades. Antibactericida. Né? Exatamente. Então, nós usamos um corante no interior do canal, que é o azul de metileno, que na verdade é um marcador. E depois usamos o laser vermelho, são 90 segundos de laser, para auxiliar a descontaminação. Tá? Então, todos esses agregados vão fazendo com que a gente tenha mais chance de descontaminar. Remover todas as bactérias, Douglas, infelizmente ainda hoje é impossível. Tá? Inclusive até alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, teve um documentário do Netflix, um documentário americano, que fazia muito, né, o pânico, se você tem um dente com canal contaminado, vai ter câncer, eram umas coisas absurdas, assim, ó. A endodontia, ela não é empírica, a endodontia, ela é científica, né? Como a odontologia como um todo é, como a área da saúde hoje também é. Então não existe, o que nós fazemos é baseado em evidência científica, evidência clínica, meta-análises, experimentos, né? Que são os trabalhos onde, né, nós temos maior evidência científica. Tá? E cada vez mais nós estamos evoluindo nisso. Com certeza. Por isso a importância, né, de a população, né, ter o conhecimento. Né? Mais uma vez eu quero te dar os parabéns, Douglas, pelo Fala Doctor aí, trazer, né, profissionais de várias áreas, né? Nós trabalhamos de forma transdisciplinar, interdisciplinar, isso é extremamente importante. E estão tendo aqui também um interdisciplinar de toda, e cada um que está aqui fazendo essa entrevista, esse bate-papo, está colocando o seu conhecimento. Então são profissionais da área da saúde que não só têm o seu embasamento científico, como também tem uma casuística muito grande. E isso faz com que vocês que estão aí assistindo a gente, vocês se respaldam de respostas, por vezes, né, que vocês não sabiam,
muitas situações que tu falaste aqui, com certeza tem muita gente que não sabia, né? Porque realmente a endodontia ela tem que desmistificar. E outra, a questão de dor, quando se fala ali, imediatamente já tem anestesia para tirar essa dor, né? E outra questão também, que é importante, agora eu quero que tu fale também, a respeito dos cistos, né? Porque os cistos, se essa pessoa ela não sente dor, né? Que essa lesão ainda não abscedou, que saiu para fora, ela continua ali, né? E vai aumentando. E ela é um foco bacteriano que tem ali dentro. Então, se não é diagnosticado, se não é visto por uma radiografia, seja ela apical, seja ela periapical ou até mesmo panorâmica, essa pessoa ela está... Na verdade, isso, Douglas, é muito importante porque, como eu disse, a gente não consegue muitas vezes descontaminar todo esse sistema, tá? Então, por exemplo, num tratamento endodôntico com contaminação, nós temos, segundo a literatura, em torno de 85% de chance, né, de sucesso. Tá? Se é um retratamento, 75%. Mas isso vai depender de uma série de outros fatores que a gente pode aumentar esse índice. Agora, tem situações onde eu não vou ter resposta do organismo. Qual é essa resposta? É onde foi perdido o tecido mineral, nessa área da periodontite crônica, que engloba os cistos, os granulomas e os abscessos, né? E aí, infelizmente, a gente não tem como fazer esse diagnóstico através de uma imagem, seja mesmo a tomográfica, pelo menos por enquanto. Se a gente não teve essa resposta, nós vamos ter que intervir cirurgicamente. Então, eu digo para os meus pacientes que a cirurgia parendodôntica, que é a intervenção mais invasiva, ela é a carta na manga. Uhum. Quando eu não tive resposta, eu vou partir para a cirurgia parendodôntica, tá? E muitas vezes ela é necessária, principalmente na questão dos cistos, quando existe a presença de um cisto, que ele vai evoluindo, crescendo, muitas vezes ele não precisa mais da nutrição que vem do canal, ele vai evoluindo e muitas vezes isso provoca um grau de destruição, né, bastante acentuado. Exatamente. E daí quando se tem aquela janelinha aberta, né? Fala mais a respeito da parendodôntica para que eles possam entender. Quando a gente até fala, né, com os pacientes, mesmo com os alunos, a gente usa o termo cirurgia, né? Porque é uma cirurgia. Então, Sim. Às vezes, ela assusta um pouco, claro. Cirurgia. Na verdade, é um procedimento simples, muitas vezes mais simples do que a remoção de um siso, e onde a gente vai fazer uma janelinha lá na ponta da raiz, fazer o corte de aproximadamente 3 milímetros da ponta dessa raiz e um selamento. Remove-se aquela lesão através de uma curetagem, de ultrassom, de processos, né? Muitas vezes o pós-operatório é muito tranquilo. Eu tenho muitos pacientes durante esses anos de atendimento que nem precisaram fazer quase que o uso de analgésico. É claro que tudo é muito estudado através de uma tomografia, se faz todos os procedimentos pré-operatórios, como qualquer procedimento, né, cirúrgico. Claro, tá? Sim. Mas a gente tem uma grande chance de sucesso complementar ao tratamento endodôntico. O que nós estávamos conversando antes aqui é que não está indicado uma cirurgia parendodôntica num canal contaminado, porque a gente não consegue, através do acesso cirúrgico, descontaminar. Né? Quando a gente usa via canal, eu uso substâncias que têm ação antimicrobiana. Quando eu vou fazer no sentido inverso, né, por cima da raiz, eu posso usar soro fisiológico, no máximo uma água ozonizada. Eu não tenho como usar outro tipo de solução. E a gente perde capacidade de descontaminação. Então ela sempre vai ser a carta na manga, a segunda opção. Olha aí. Estão gostando? Então agora vamos falar a respeito de que vocês tiveram uma dor de dente e à noite, uma coisa, né, que é assombrosa, à noite que vem aquelas dores de dente, e aí vocês tomam paracetamol, tomam dipirona, tomam de tudo e não passa. O sono vence, né? O sono vence. E nesse caso? A questão da analgesia, já que tocou no assunto da analgesia. Na verdade, esse é o, né, é o que mais às vezes assusta o paciente, e é ter que tratar numa situação como essa. Bom, a maior parte das urgências em odontologia, com certeza, são endodônticas, depois trauma e periodontal. Sim.
Então, a gente trabalha com basicamente duas situações. Uma inflamação da polpa, que a gente chama de pulpite. Então, vocês imaginam, né, um tecido lá, que é um tecido conjuntivo, um tecido, né, que está sob pressão, ele não tem para onde expandir, né? Eu brinco lá com os alunos, quando a gente bate o joelho, incha, tem para onde inchar, né? Tem edema, mas a polpa não tem para onde. Então ela comprime terminação nervosa e, obviamente, dá aquela sensação de que o coração está batendo dentro do dente, aquela pressão absurda, né? Eu já tive situações assim de paciente dizer assim, que quase se jogou na piscina na madrugada para ver se mudava um pouco a cena. Que barulho. Né? Então realmente a gente sabe que são situações bem complicadas. E aí só tem uma solução, né? Tem que descomprimir. Como é que a gente descomprime? Faz o acesso ao canal, remove aquela polpa e resolvido, né? Às vezes é mais difícil achar qual é o dente, porque a característica da dor é muito de dor irradiada, dor difusa, o paciente não sabe se dói em cima, dói embaixo, isso é comum, mas é mais fácil de tratar. Agora, as outras situações são os abscessos, né? Os abscessos ou agudos ou aquele crônico agudizado. E aí tem formação de pus, tem edema. Esses casos são mais fáceis de localizar o dente, porém são mais difíceis de tratar, porque o objetivo ali principal é a drenagem. No momento que drenou, resolveu. O problema é esse, às vezes ele está numa situação que é muito difícil de drenar. Por isso que é importante fazer um bom diagnóstico, tá? E resolver clinicamente. Se não for possível, se complementa com medicação, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Agora aqui, né, uma coisa interessante. Procurem não fazer o uso de anti-inflamatório, porque se nós tivermos um quadro infeccioso e fizermos o uso de anti-inflamatório, nós podemos ter consequências mais severas. Só o anti-inflamatório, porque a inflamação é a primeira manifestação do organismo de conter um processo infeccioso. Se eu uso o anti-inflamatório, eu faço com que esse processo evolua. Então, os casos mais complexos são porque ou o paciente fez uso do anti-inflamatório, né, por conta, né, ou alguém indicou um anti-inflamatório sem uma cobertura antibiótica. Então, se a minha dica, né, servir, e aí eu já fico muito feliz, não use anti-inflamatório. Porém, acho que é melhor procurar, né, o profissional. O profissional é mais porque adequado. Senão o antibiótico ele não é vendido sem ter receita. Ele vai ficar realmente no analgésico. E ele tem que ser bem indicado. Exatamente. Tem que ser então, cada caso é um caso e isso tem que ter um cuidado bastante grande. E olha aí que dica foi dada para vocês aí que muitos não sabem, né? Bem, então, quer saber mais? Eu gostaria também de saber mais, por mais que eu seja da área, porque ele é muito atualizado. Infelizmente, nosso programa está terminando, mas como eu sempre costumo pedir para o convidado, é que deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu digo é: o profissional da odontologia, assim como das demais áreas da saúde, ele busca o quê? Devolver saúde para os seus pacientes. E através do quê? Através de toda a sua dedicação, do seu empenho, nós buscamos fazer com que o primeiro aspecto a ser devolvido seja a saúde, né? Na sequência, obviamente, estética, função. Então, que todos, né, tenham condições de acessar um profissional, né, que seja de excelência, e nós buscamos, eu ainda sou professor, então a gente sempre busca isso, e com certeza vocês têm em Santa Maria profissionais de excelência na odontologia. Com certeza. Né? Isso eu não tenho dúvida. É verdade. Charles, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá, pela tua participação, onde você e todos valorizam mais ainda o programa Fala Doctor, e que para vocês isso aí é algo fundamental, que é para a saúde, bem-estar e qualidade de vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E vocês que tenham uma excelente noite e até a próxima, hein? Aquele abraço.